Aqui o Antônio Mamed pergunta: o senhor poderia comentar a declaração do general Mourão sobre uma constituinte feita por notáveis? Sei que a opinião do senhor seria que o Bolsonaro executasse um governo plebiscitário que culminasse numa nova Constituição a partir da integração dos princípios gerais envolvidos nas decisões dos plebiscitos. Porém, gostaria de saber alguma possibilidade dessa visão do general Mourão ser favorável. Cadê os notáveis? Esse é o problema. Quantas pessoas capacitadas para fazer isso tem no Brasil? Eu não acredito que tenha. Eu acho que o melhor seria seguir a sabedoria popular e integrar na Constituição as escolhas populares fundamentais. Porque se o que você decreta na Constituição, que a Constituição impõe, está contra os hábitos e as crenças do povo, a Constituição simplesmente não será obedecida. E, vamos dizer, esse negócio de impor uma Constituição desde cima já vem sendo tentado no Brasil desde a proclamação da República. E daí fica aquela situação do que falava o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas chamou o ministro da Justiça, o Chico Campos, disse: olha, baixa uma lei, um decreto sobre isso. Daí o ministro falou: mas já existe uma legislação sobre isso, senhor presidente. Ele falou: mas a outra não pegou. Quer dizer, a lei aqui é assim, é como um anzol que você joga, talvez o peixe pegue, talvez não pegue. Isso esculhamba com a lei. A lei tende a refletir a crença popular profunda, aquela que às vezes nem se expressa em palavras. Você tem que dar uma chance do povo se expressar para daí você agregando, né, essas crenças arraigadas, e daí você as transforma numa Constituição. Foi assim que se fez a Constituição americana, meu Deus do céu. Eu tenho o livro do McLaughlin, História Constitucional dos Estados Unidos, é uma obra-prima, um clássico, e ele mostra como a independência americana praticamente não inventou lei nenhuma. Ela pegou aquilo que já estava nos costumes desde o tempo da colônia e simplesmente botou no papel. É isso que nós temos. Quando é que nós vamos aprender isso aí? Não há notáveis, não há gênios iluminados que possam substituir, vamos dizer, o povo. Não adianta você fazer uma coisa que é você que está pensando e não o povo, e dizer que todo o poder emana do povo. Seja sincero, não, todo o poder emana de mim que estou assinando essa porcaria. Nós temos que parar com isso e, pela primeira vez na nossa história, dar chance à voz do povo. Veja, o Charles de Gaulle fez experiência durante mais de 20 anos, sempre deu certo. Surgia dúvidas, vamos consultar o povo. Fazer pergunta, todo mundo escolhia e obedecia o que o povo falou, sempre dava certo. Não tem erro. Aqui, Guilherme Bastos, por que na ceia católica o povo não bebe vinho? Aqui bebe. Aqui nós tomamos o vinho toda a missa. Isso aí depende do padre, da paróquia. Existem algumas divergências teológicas a respeito disso. Teológica não, litúrgica, né? A respeito disso, mas nada sério. Mas eu sei que aqui, tanto na catedral quanto na outra igreja pequena, as duas igrejas que nós frequentamos, aliás, nas três, porque existem duas igrejas Saint Joseph, né? Nas três, todo mundo faz a comunhão nas duas espécies. Né? Portanto, esse é mais um problema local brasileiro do que um problema da igreja. O professor largou o cigarro por quê? É muito simples. Quando eu saí do hospital, a minha capacidade respiratória, que era monstruosa, era absurdo, estava reduzida a 15% ou 10%. Então não tinha nem espaço para botar a fumaça. E além disso, fazia tempo que eu já pensava, quando chegasse aos 70 anos, adotar o cachimbo. Você é a oportunidade. O cachimbo você não engole, não precisa de espaço. Aos poucos está aumentando o espaço, mas vai demorar. Aqui, Vinícius Sander Santana. Jesus, sendo Logos divino, tendo a capacidade de moldar a matéria no que quiser, se moldar no que quiser, e nós, como seres humanos, tendo a habilidade de moldar a matéria de forma deficitária, perto de Nosso Senhor Jesus Cristo, seria um pequeno fragmento da habilidade que Deus concede a nós? Sim, exatamente. A capacidade que o ser humano tem de transformar a matéria é um reflexo menor da criatividade do Logos divino. Ele concede isso a nós, né? Em parte, nós criamos o nosso ambiente. Deus criou todo e nós podemos modificar um pedacinho ou outro. Michel Fetter. Uma vez, numa aula na faculdade, o professor disse que o pão não era o corpo de Jesus, mas apenas o simbolizava. Eu disse que era o próprio corpo de Jesus, então ele disse que, sendo assim, o ato da comunhão era um ato antropofágico. Esse é outro. Veja, esse negócio de antropofágico foi uma piada feita pelo Jorge Gurdjieff. Né? Eu tenho grande apreciação por Jorge Gurdjieff, mas eu não acredito numa única linha do que ele diz, porque é tudo gozação do princípio ao fim. E ele diz, não, esse é um ritual antropofágico, tá? Era gozação.
né? Assim como ele disse, Deus é material, porque se Deus não fosse material, nada seria material. E outras coisas desse tipo. Ou assim, o senhor não tem alma nenhuma, mas pode adquirir uma mediante uma certa quantia em dinheiro. Assim, é um negócio de morrer de dar risada. Mas ele lançou essa história e as pessoas levaram a sério. Ora, não é antropofágico se você considerar, vamos dizer, o corpo de Jesus na escala de um corpo humano normal, e não na escala do Logos encarnado, meu Deus do céu. Jesus, o Logos encarnado, ele tem ainda, embora você o veja apenas com a forma do corpo humano, ele não é só aquilo. Ele ainda é o mesmo Logos divino que criou toda a matéria, meu Deus do céu. Então, pode ser difícil para as mentes medíocres observar a coisa simultaneamente em dois planos, no plano físico e no plano metafísico, né? Então, vocês assistiram aquele filme Gladiador? Quando ele, no meio da batalha, diz: o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Nós temos que desenvolver esse senso, né? O Jorge Bernanos, ele tem uma habilidade extraordinária, de François Mauriac também, de contar uma história em dois planos, o que está acontecendo aqui e o equivalente disso no céu. Né? É só assim que você vai entender do que Jesus está falando. De olha, o corpo do Logos encarnado tem essa propriedade de que você o come, 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 e ele nunca acaba e não morre. E continua tendo, você continua vendo-o separado do pão e do vinho. Esse negócio é um milagre, pô. Você não pode entender o milagre de acordo com os princípios, vamos dizer, da física elementar do ginásio. Não tem jeito. Bom, se você entrar em física quântica e tal, talvez você consiga algo. Se você tiver dúvida, leia o livro do Frank Tipler, The Physics of Christianity. Talvez depois você começar a especular um pouco. Mas, de qualquer modo, o modo certo de abordar essa coisa é a metafísica e não a física elementar. Então, as pessoas que fazem isso, elas estão blasfemando, mas elas não sabem. É aquele negócio, os caras não são maliciosos, eles são apenas burros. Mas é tão burro que parece malicioso. Vinícius Santos, como o senhor enxerga a atual relação entre as correntes da cristandade, desde o ponto de vista do globalismo, principalmente no que se refere à Igreja Ortodoxa? Isso aí é um abacaxi. Porque você vê, a Igreja Ortodoxa russa sempre foi instrumento da KGB. Né? O patriarca que teve o seu encontro, né, com o Papa Francisco, o patriarca Kirill, é um homem da KGB. É o chefe da Igreja Russa, era da KGB. Então, eu, assim, se você vai para a Rússia, vai se meter na igreja, você vai ter que andar em ovos. Você não sabe com quem está lidando, tá certo? Então, eu não posso me pronunciar sobre isso, porque é o seguinte, eu nem leio russo para investigar isso aí, para saber quem é quem e o que você pode confiar ou o que não pode da igreja ortodoxa. Ortodoxa russa, da grega sem menos ainda, se você quiser saber. Né? Mas é claro que não é esta confusão que é a igreja russa, né? Qualquer dúvida, você pergunta lá para o Luiz Feliz. Eu sei o seguinte, a igreja ortodoxa não é um grande problema, porque todos os sacramentos dela são reconhecidos pela católica e vice-versa. Né? Se você for batizado na igreja grega, ou mesmo na Rússia, vale. Casou na igreja russa, vale. Assim por dentro. Então, isso não é um grande problema. Né? Tem umas divergências teológicas que pode ficar para resolver depois. Né? Agora, o fato é o seguinte, no presente momento, há um esforço tremendo do governo russo para dar a ideia de que a Rússia agora é o farol espiritual da humanidade. Eles inventaram essa falsificação de que a Rússia foi consagrada pelo Papa João Paulo II, que não foi absolutamente, e com base nisso eles pretendem agora unificar a cristandade sob a bandeira russa. Isto é uma farsa tão perigosa quanto o globalismo ocidental. Como escapar disso? Eu digo, olha, só quem poderia botar ordem nisso, botar clareza nisso, seria a Igreja Católica. Só que o Papa não quer. Né? O Papa está lá ocupado com outras coisas, pedir desculpas para os homossexuais, afagar a cabeça do patriarca Kirill. Ele está muito ocupado. Gente, né? Então nós temos que fazer, nós mesmos, mas nós não temos poder para fazer. Então a situação é essa. Espero que o próximo Papa seja um pouco melhor do que esse. E as igrejas protestantes? Eu digo, bom, as igrejas protestantes é o seguinte, metade está contra, metade está a favor. Porque em 1948, quando fundaram o Conselho Mundial das Igrejas, reunia todas as igrejas protestantes, quase todas, ou quase todas, era um órgão comunista. A KGB mandava em todas essas igrejas e elas não sabiam. Como é que está hoje? Falaram, não sei, eu não tenho informação atualizada. Na verdade, ninguém tem. Mas você tem que parar para pensar o seguinte, na Igreja Católica, quantos católicos apoiaram ostensivamente a ascensão do PT?
um fragmento pequeno. Ou seja, só aquela parte ligada, mais pessoal estudantil, ligada à teologia da libertação, mas a maioria dos fiéis nunca gostou disso. Mas as igrejas protestantes te apoiaram maciçamente. Depois se arrependeram, voltaram atrás, viram que tinha se metido numa fria. Voltaram atrás, Magno Malta, Malafaia, etc. Né? Mas é claro também que sem o apoio delas não vai poder cair esse sistema, tá certo? E o pessoal fica, não, você fica levantando polêmicas teológicas, não está no momento. Escuta, o que polêmica teológica impede você de votar no meu candidato? O que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu? Então, outra coisa, se para eleger um candidato o sujeito tem que sacrificar a sua fé, né? Vou deixar o cara humilhar a minha igreja só porque eu não quero perder um eleitor para o Bolsonaro. Fala, tá bom, então chega no juízo final, você pede para o Bolsonaro te defender, né? Porque Jesus não vai querer te defender. Então, primeiro Jesus, depois o Bolsonaro, você desculpa. Né? Primeiro Jesus, depois o Bolsonaro, depois até eu. Bom, acho que por hoje é só, gente. Já foi bastante coisa aqui, tá?